No ar, programa É Coisa Nossa, o seu programa de entretenimento e cultura da sua TV Câmara Aracaju, canal 5.3. E mais uma vez, minha gratidão, tá, por estar adentrando em sua casa, e a gente tenta fazer o melhor. A gente aqui faz cultura. E eu tive, semana que passou, a honra de participar da Noite de Autógrafo. Eu vou dizer o seguinte, seria um compêndio, um atlas da cultura sergipana dos últimos 40 e poucos anos. O som da história. Eu trago aqui o cantor Irineu Fontes. Tudo bem, Neu? Tudo bom, Valadão? Quando eu vi o livro, eu sabia que vinha coisa boa, mas eu não li ainda. Tá, nós estamos gravando esse programa um dia após a Noite de Autógrafo, não tive tempo, mas eu pude folhear. E encontro aqui cromos, fotos e histórias que a maioria delas eu participei. E é um trabalho fidedigno do mapa da cultura sergipana. Se você é artista, se você é comunicador, se você gosta da cultura sergipana, eu acho que você tem a obrigação de ter esse livro. É perigoso você dizer isso, mas eu digo tranquilamente. A cultura sergipana, o artista sergipano, está retratado aqui. Neu, 40 anos. 40 anos a gente fez em 2021. A pandemia, todo mundo em casa, e a gente não pôde comemorar. Em 2022, com a melhora das questões de sair, né, de você já se relacionar com as pessoas, eu comecei a produzir um disco, um álbum, com 13 canções cronológicas, com Saulinho Ferreira, fazendo os arranjos, alguns músicos. E a gente lançou em 2023, pela Quarup, esse álbum nas todas as plataformas digitais. E o livro estava dentro desse processo de comemoração. Mas ficou um pouco caro e a gente teve que recolher as armas, né? E tentar ajustar isso e ter o recurso. E aí esse ano, sim, graças a Deus, a gente consegue lançar. É um livro de artigos, onde eu venho escrevendo já há algum tempo esses artigos. Primeiro para o site do Instituto Elvio Dória, depois para o Sinforme Online. E eu venho juntando esses artigos. Hoje são mais de 180 artigos. E estão aqui 50, onde eu conto histórias da música sergipana, desde o seu início, na verdade. Eu passo pelas questões das bandas de música, das bandas sacras, que é bem o início da música. Depois com Luiz Americano, depois já nos anos 30, 40, com João Melo, Carnera, Carvalhal. Eu disse, mas você viveu nessa época? Não. Mas nos anos 60, 70, eu ia sempre ao sarau do meu avô, Zé Domingues, na Rua de Itabaiana, com o senador Hollenberg. E lá eles estavam, os grandes seresteiros da música sergipana, né? Carnera, Carvalhal, João Melo, João Argulo, João Rodrigues e outros. E aí com isso, com 9 anos eu começo a tocar violão com o João Argulo, e aí a partir daí eu me dedico muito à questão da música. E eu tenho uma coisa que eu aprendi com minha bisavó, Noemi Brandão, mãe de meu tio-avô Zé Calazans Brandão da Silva, que ela me dizia: eu sou o primeiro filho, primeiro sobrinho, primeiro neto, primeiro bisneto, primeiro tudo, bonitinho, gordinho, de zóio verde, era um bebê jonço quase. Então eu era tratado a pão de ló. Uma casa com só a grande maioria mulheres, então eu era o queridinho da família. E aí às vezes chegava na casa dela, cheio de banca, cheio de história, e ela dizia, é pra ele, né? Você foi mimado. Muito, muito. Mas você tinha um diferencial. Você se torna artista
Mas você nasceu num berço de ouro. Sim, sem problema nenhum. Talvez dos artistas sergipanos, você tenha sido o que nasceu com maior posse, por ser neto de Zé Domingos Fontes. Mas essas posses vêm mesmo da família do meu pai e minha mãe. Mas, na verdade, eu era filho de uma família abastada, que tinha recursos, que me dava uma vida muito tranquila. Mas como alguns outros, como a Joésia, né, como o Emanuel Dantas, como outros artistas que tinha. Mas eu tinha essa vida. Eu era filho único homem, eram 3 mulheres, então eu tinha tudo o que eu quisesse na minha juventude. E o tocar violão e o cantar era diversão. Ah, chamei Irineuzinho para cantar, né? Irineuzinho canta. Fala aí, Irineuzinho. Um beijo para sua mãe. Tava lá ontem, né? Tava lá ontem, eu falei com ela. Exatamente. Então, maravilhosa. Mas a minha avó fazia, olha, desde muita banca aí, desde muita história, que antes de você vieram seu pai e sua mãe. Seu pai tocava violão? Não, ele cantava, gostava de cantar. Minha mãe também, mas não tocava violão. Na verdade, ninguém da família era instrumentista. Tocava violão, tocava nada. E seu pai ficava muito ali na distribuidora de remédio, na Rua de Laranjeiras, que ficava ele, Carnera? Não, era meu avô. Meu avô era muito amigo de Carnera. Porque eu me lembro que nos anos 70 tinha uma distribuidora de remédio ali e eu saía do Diário de Aracaju e as músicas ali eram coisas maravilhosas. Com certeza era meu avô. Meu pai nunca foi dessa boemia. Meu avô, sim. Meu avô era o rei da boemia. Então, tanto que tem um livro dos anos 50, 60... que fala dos compositores sergipanos, está ele lá sem escrever uma frase sequer. Ele como compositor, né? Então, assim, mas meu pai tem muito a ver com a comunicação, porque é ele que traz a TV para Sergipe. Porque ele era representante da Empire. Da Empire. Era uma empresa de televisão e ele é quem traz a primeira repetidora. E ele é quem tem a ideia e cria a primeira televisão, que é a TV Sergipe. Ele era um vendedor na época de radiola. Rádio e radiola. Né? E foi o primeiro lugar, com 8 meses, ele foi o primeiro lugar do Brasil em vender rádio e radiola com Sergipe e Alagoas. Então é por isso que entregam a televisão para ele sem nenhum sinal em Sergipe, para ele vender a televisão, só tinha chuvisco. Então ele consegue comprar uma repetidora, era Godofredo Diniz, o prefeito, ele consegue convencer o prefeito lá pelo telefone. Então, o que é a minha avó disse? Primeiro veio seu pai e sua mãe. Depois seu pai e sua mãe. Antes seu pai e sua mãe tiveram seus avós. Antes seus avós, eu. Então a porreta aqui, a bacana, sou eu, não é você não. Então espere sua vez. Então eu aprendi que se a gente não conhece o nosso passado, se a gente não sabe quem começou a estrada, como é que nós vamos terminar? O que você tocaria agora para mostrar as suas raízes? As minhas raízes. Na verdade, eu gravei, como nesse disco cronológico, eu tenho músicas, a minha terceira canção que eu compus, que é Gênese, e que mostra exatamente quem eu era naquela época. Vamos ouvir isso? Vamos sim. Gênese, por Irineu Fontes, registrando a presença de Zé da Pose aqui nos estúdios da TV Câmara. Só baladão. O jorro dessa canção é mais que olhos que fazem o limiar dos momentos. São as vozes que eu ouço só e aos pedaços. O corpo que eu tento ver e eu mesmo faço. É o nó dessa poesia no espaço. Meu sangue, minha mão, revelia. Reviravolta dos ventos, corte transverso. Corrida ao regresso, retrocesso. É a voz, é a aflição dos imortais. É a Gênese. É a voz, é a aflição dos imortais.
essa era uma canção que naquele momento, com os meus 15, 16 anos, era a minha cara. Primeiro que eu tinha vindo do Conservatório de Música, então eu estudava música clássica, música erudita. Depois eu entro para estudar com Henrique Souza. Henrique Souza, o Barbudo. Exatamente. Que era o cineasta de Propiá. Né, Henrique era professor também de violão, mas aí eu fui estudar com ele popular. Eu estudava clássico com João Argulo e fui estudar com o Henrique popular, porque eu já começava a querer compor e era meio castrado dentro do conservatório. Então, com aquele tinha eu tenho até em casa esse, que é o método prático, rápido e eficiente. Era o método de Henrique Souza. A figura, viu? Eu tinha o quê? 13 anos, por aí. E aí, a partir daí, no Salesiano, encontro o Alex Pinheiro e a gente começa a compor várias canções, participar de festivais. Com 16 anos a gente ganha o Festival do Salesiano e assim por diante. E eu era compositor, eu não era letrista, eu era compositor. Nós somos tidos como linguarudos. Eu não, você. Somos. E que a gente não agregava muito, né? Como é que você se sentiu vendo a noite de autógrafo? Olha, eu posso dizer o seguinte, uma das mais concorridas, e olha que eu já fui a várias. Me surpreendi. Walter Nogueira cantando, entendeu? Sendo servido vinho branco, quer dizer, é um negócio que teve uma galera que enquanto não acabou as caixas de vinho não foi embora, entendeu? Mas você foi ovacionado. Rapaz, quando eu tô lá, que eu vi aquela voz tão bonita cantando uma música de Dolores Duran. Foi Dolores Duran que você começou, foi? Foi Dorival Caymmi. Dorival Caymmi. Eu disse, quem é essa mulher? Quando eu levantei a cabeça, disse, é Walter Nogueira. Ave Maria, o homem tá cada vez melhor. Mas houve uma fase que os artistas sergipanos, todos iam pro falsete. Valtinho fazia isso, Jorge Dutti fazia isso, era Rubens Lisboa fazia isso. Era uma fase. Eu, na verdade, eu sempre cantei muito alto, né? Meu tom sempre foi muito alto. Uma voz meia de soprano, contralto soprano lá em cima. Hoje eu ainda canto um pouquinho mais alto, mas já baixou mais a bola. Depois que ele casou, entendeu? O bicho pegou e aí ele teve que descer a bola dele. Não, é lá em casa que manda é mulher. Mas voltando lá à noite, cara, é o seguinte, eu sou um sujeito muito transparente, né? Eu não nego minha verdade para absolutamente ninguém, nunca fiz isso, nem para meu pai, nem para minha mãe, nem para ninguém. E eu tenho um partido muito forte, que é a cultura, que é a música sergipana. Esse é meu partido. Aí por que, Irineu? Porque eu escolhi viver de arte e de cultura lá com meus 20 anos de idade. E de lá para cá, nunca mais eu não enxerguei um recurso, um dinheiro da minha família. Né? Então eu tive que me virar, me sustentar com a cultura, e foi a cultura que me deu tudo, Valadão, tudo. Ela me deu casa, me deu carro, me deu o sustento da minha família, as faculdades das minhas filhas. Então hoje eu tenho uma família muito bem composta, muito bem, todas muito articuladas, todas sem precisar de mim, mas foi a cultura que deu. Então eu tenho que dar de volta essa cultura e essa música. Então, quando o artista vai, e eu entendo que muitos até ficam meio chateados quando eu estava na gestão. Porque quando eu estava na música, só na música, eu era meio detestado, né? Porque... Ele escreve aqui, ao amigo e irmão Valadão, com carinho e afeto. 23/4/2024. E é por essa história sua que você sabe que eu sempre preservei você. Você foi júri de televisão meu, a gente sempre esteve muito próximo, porque nunca peguei uma mentira, nunca peguei uma coisa errada. Bom, eu vou ao break e quando a gente voltar, vamos falar mais sobre Sons da História e Irineu Fontes, 40 anos. O galeguinho do zóio azul
Neu, você tem muita resenha sobre sua vida. Né? Tem na verdade, o pessoal me cobra eu escrever sobre os casos e causos da música sergipana. Paulo Lobo... Mas eu ainda não tenho idade para ser respeitado. Vou apanhar na rua. Então é melhor escrever sobre outra coisa. Porque, na verdade, meu irmão, eu começo com 9 anos de idade. Viro profissional com 19 e 20. Fui produtor, compositor, diretor, fui dono de estúdio de gravação, aí fui para gestão pública, né? Fui coordenador de eventos, fui coordenador de festival, criei festivais, né? Fui secretário, fui diretor, fui presidente. O que eu pude fazer na minha vida e as pessoas me convidavam e eu gostava de fazer, eu ia fazer. Porque também tem isso, se eu não gostar de fazer, eu não vou, meu irmão. Não vou, porque eu não vou não é corromper financeiramente, não corromper a minha alma, o meu pensamento. Se eu não gosto, não vou. Tem uma passagem muito engraçada, quando eu estava em Laranjeiras, que a prefeita, que eu adoro, que é um amor. Você foi secretário de Dona Ione. Secretário de Ione Sobral. Aí ela uma vez chegou para minha esposa e disse assim, aí Cássia, Neu, ela me chamava sempre de Neu, Neu tá gostando? A minha esposa respondeu o seguinte, ele ainda está lá? Porque se ele não estiver gostando, ele vai embora. Ele não está nem aí preocupado se o salário é bom ou se é ruim. Eu vou embora. Eu sempre fui assim. Porque eu acho que se você chama alguém para ser seu assessor em uma área, é porque você não sabe gerir aquilo. Ou você ouve a pessoa ou não precisa dela. Eu acho que foi por isso que eu nunca aceitei ser diretor de nenhuma prefeitura. Eu não teria a autonomia que você teve. Mas a gente cria essa autonomia. A cultura é muito mais complicada do que qualquer outra área, Valadão. A cultura, ou você cria essa autonomia, cria seu caminho, ou se dana. Como eu disse a você, o gestor, quando é escolhido, se ele é artista, ele vai com a alma de artista, com o sentimento de artista, mas a arte dele tem que ficar em casa. Tem que ficar Até que ponto o Luiz Antônio Barreto contribuiu para o ser Irineu Fontes? Muito, muito, muito. Luiz Antônio, além de me dar horizontes na cultura, me mostrar o que era importante, né, como a Glaé me fez isso, né, ele me mostra a importância de você ter jogo de cintura na hora do fazer da gestão, na hora da negociação. Porque assim, amigo, eu sou secretário de município de Laranjeiras. Quem é a prefeita? Ione Sobral. Ela é a porreta. É como minha avó ensinou. Eu fui repórter com ele. Eu fui repórter com ele. E Luiz era um cara que ele não dava muita oportunidade. Tá? Tomei alguns esculachos, ele muito mais maduro do que eu como repórter da Assembleia Legislativa, mas certa vez eu conversava com ele sobre você. E ele me disse que você era uma pessoa confiável. Sim. Você foi o gestor de um trabalho que eu não sei se você tem isso ainda. Um plano de folclores, de fonográficos de folclores. Tudo guardado. Você guardou isso? Tenho tudo. Isso seria o maior arquivo cultural de Sergipe. Aí vou lhe contar uma historinha com o Luiz Antônio, aonde você se impõe, se coloca. Ele me colocou como diretor do Gonzagão sem nem me perguntar se eu queria. Eu chego lá no gabinete, eu era assessor dele, olha, você a partir de hoje responde pelo Gonzagão também. Aí tá, no Gonzagão, aí me chega um pedido do nosso querido amigo Chocolate, da Rádio Jornal, na época, para fazer o show do Edson Gomes. Um grande regueiro, que eu gosto de cada música. Só que eu estava indo dirigir a casa que estava com problemas até os olhos de problema, porque os jornais, o cara era atropelado na avenida, morreu no Gonzagão. Tinha problema no posto de saúde, morreu no Gonzagão. Todo mundo morreu no Gonzagão, velho. Então eu precisava, de fato, ter um trabalho no Gonzagão para tirar essa imagem. Então quando chega o pedido de Edson, eu digo não. Não, agora não. Bota em outro canto. Aqui não vai ter Edson. Bom, você é o diretor, né? Aí, a questão política,
vai direto em Luiz Antônio. Luiz Antônio não me pergunta absolutamente nada e autoriza. E aí eu faço o quê? Né? Pediu demissão. Não. Não? Você é maluco? Oxente, peraí. Mudei o contrato do Gonzagão. Chamei o advogado, mudamos todo o contrato, fiz Chocolate assinar, a Jornal assinar e a responsabilidade era dele. Morre um caba no show de Edson Gomes, com um murro no pé da orelha. Imagine que murro desgraçado não foi. Morreu o cara lá. Quando a rádio chegou, o rádio tirou, aqui o contrato. Tá aqui o contrato. Eu nem dava entrevista. Não vou dar entrevista, a responsabilidade não é nossa, não. Tá aqui, tá aqui. Pronto. Uns dias depois me chega, eu acho que 103, sei lá, uma outra rádio e pede para Dianorina. Outro também, regueiro de Feira de Santana. Na mesma hora eu autorizei. Baseado, talvez até numa jurisprudência. Autorizei e começou a divulgar. E um belo dia lá vem eu, pelo calçadão, aí toca aqueles tijolão da Motorola. Era secretário, Luiz tá uma arara, como diz o outro. Ele era o arara. Ele não gostava de jeito nenhum. Aí ele já saiu, quem foi que autorizou? Eu disse, o abestalhado do diretor que você botou lá sem avisar e que nega e você autoriza. Agora eu autorizei e você nega. Né? Vem aqui. Eu disse, estou exonerado, né? Mas era tudo que eu queria. Quando eu chego lá, ele faz, quase me bate pelo telefone. Você tem razão. Eu autorizei, eu nego. Exatamente. Agora você eu só autorizo, agora você nega. Nem negou. Mas ele não negou. Nem negou e nem nunca mais autorizou sem perguntar pra mim. Porque o diretor sou eu, velho. Quem sabe o que está acontecendo lá é o diretor. Não é o secretário, não é o governador. Então, essas histórias... Histórias como essa estão aqui. Sons da história. Eu recomendo, tá? Se você tem algo a ver com a cultura, se você quer saber o que aconteceu na cultura nos últimos 40 anos, um grande guia aqui deve estar vendendo, eu não posso dizer o nome, porque você sabe que aqui é institucional. Não, ainda não está. Mas deve ir para... Vamos botar seu telefone aí. Olha, bota o telefone de Neu aí no vídeo, entendeu? Quem quiser comprar, liga para ele. Não tem problema, não. Bom, aí vai os cobradores todos ligar para mim agora. Não tem cobrador, não. O que a gente vai ouvir agora? Vamos ouvir Trilhos da Lua, também está no disco, que é porque são 13 canções no disco. Vai de Gênese, que foi minha terceira canção, a última da época que eu estava gravando. Então são vários momentos da minha. E tem algumas músicas que são que eu regravei, mas muito poucas. Uma delas é Pecado de Pássaro, que foi gravada por Rogério 2 vezes, por Chico Queiroga e Antônio Rogério. Até hoje o povo diz, a música é de Rogério, de Chico Queiroga. Né? A música é minha, de Jorge Lins. Mas isso é muito interessante. Eu não tenho nenhum problema com isso. Porque vira um coparceiro. O cara grava a música, começa a tocar e as pessoas começam a ouvir, gostar. Né? Então, não tem isso é muito problema. comum. Às vezes um artista compõe a música e o produtor diz, não está boa. Aí ele cede a música a um artista mais humilde e aí todo mundo vê. E todo mundo vê e o cara passa a ser autor. É sua e isso não vai mudar absolutamente nada. Mas eu acho que... Você recebe legal direitos autorais? Recebo, não tem nenhum problema não com isso. Tá tudo certo. Vamos ver, vamos. Neu Fontes. Nos trilhos da lua, um tesão no ar. O canto da sereia transforma a menina em mulher. Nos trilhos da lua, uma estrela nua com seios em flor, lindos olhos de pecado, como cigana roubou com teus lábios. Nos próximos séculos de beijos, de beijos.
Hey, morena, nem Lupicínio cantou essa paixão. Morena, hey, morena, nem Vinícius cantou essa paixão. Morena, hey, morena, nem Noel cantou essa paixão. Morena, morena, oh. Morena, oh. Hey, morena. Eu estou aqui folheando ontem, quando eu saí do Museu da Gente, eu fui pro samba, né? O samba de São Jorge. E você sabe que eu sou apaixonado por samba. Mas quando eu saí, eu estava tão ligado nisso aqui, eu não li, mas eu folheei e vi aqui uma homenagem que você fez, de todas as que tem aqui, são coisas brilhantes. Pantera, Doca. Eu vi que você fez uma homenagem especial a 2 sambistas do passado. Gravatinha, que é o pai de Flavinho, e Maria Olívia. Foi uma época em que o samba em Aracaju acontecia. Tínhamos uma casa de samba que era a Associação Atlética O Catavento. Como é que você vê a música sergipana hoje comparado com as composições do passado? É complicado. Na verdade, a gente tinha o porquê ter uma composição mais rabuscada, mais trabalhada. A gente tinha uma censura nisso, né? Mas a gente tem a música... você sabe, Aladão, quando eu decidi lá nos meus 20 anos que eu ia ser artista, ia cantar, ia tocar, ia viver de música, meu pai não me chamou de vagabundo porque era uma palavra muito forte. E como eu era o único filho homem, ele não ia dizer isso do filho dele. Mas quando alguém perguntava, ele dizia, não quer nada, só quer tocar violão. Então, naquela época, o cara era maconheiro, era marginal, era vagabundo, era isso. A mulher, então, coitada, né? Coitada quando a mulher assumia uma vida artística, virava qualquer coisa ruim, né? Que as pessoas não tinham o menor respeito com isso. Hoje não. Hoje a arte, a cultura, o futebol, o esporte, virou tábua de salvação para muitas famílias. Então todo mundo quer ser artista, às vezes as pessoas se acordam artista. E aí todo mundo quer ser artista, todo mundo quer ser cantor, todo mundo quer ser músico, todo mundo quer ser compositor. E agora todo mundo quer ser blogueiro. Blogueiro, vai aparecendo e as pessoas vão tentando sobreviver, vão tentando buscar isso aí. O que acontece? Você acabou de dizer, quem tem condição, quem tem qualidade, se estabelece. Quem não tem, passa, né? Então, a música foi ficando muito mais pobre, tanto de melodia e principalmente de letra, né? Mas tem muita gente compondo muito bem. Os cantores começaram a achar que cantar era fazer performance, e aí não precisava afinar, né? Porque cantar é cantar afinado, não é cantar desafinado, né? Se eu estou dando dó, dó, mi, aí o cara dá dó, não. Então O cantar artista é cantar afinado. de 2024 é menos boêmio do que o artista do passado? Muito. É muito menos boêmio, muito menos interagem com a cultura local, com essa tradição. Não é a cultura popular, porque virou uma moda você tocar Cacumbi, tocar São Gonçalo, e que na verdade não toca Cacumbi, não toca São Gonçalo, porque eles não fazem parte do grupo. Eles se inspiram nessas composições e tal. Remixagens. Não, inspiração mesmo, né? Aqui não tem areia, areia só tem no mar. Chora, neném, teu amor vai te deixar. Oh, deixa chorar. Os bacamarteiros. Mas quando você toca do seu jeito, não é os bacamarteiros.
Você está usando o trabalho dos bacamarteiros. E outras performances. Né? Então tem vários artistas hoje bons de performances, mal de música. Mas isso não sou eu que tenho que julgar. Quem tem que julgar é a população, que infelizmente recebe muita informação errada das rádios. Né? A rádio hoje, 90% da rádio Sergipe só toca o que eles podem usufruir com o ganho. Né? Como é que eles podem fazer o negócio do forró? Como é que eles podem fazer a noite Cada velha? uma tem o seu forró. Cada um buscando um caminho e não toca a música de qualidade. Porque é muito mais fácil. Eu lhe garanto a você, se você tocar a quantidade de músicas, de vezes, Chico Buarque, Milton Nascimento, Walter Nogueira, Joésia Ramos, que toca Xanzinho e Jorginho, vão gostar do mesmo jeito. Porque a gente é condicionado a ouvir. Não que aquilo é bom, não que aquilo é o melhor, mas a gente é condicionado a ouvir. Então, quando você pode não gostar, daqui a pouco você está cantando. Porque você ouve tanto que você está cantando. Então, a população é condicionada a ouvir. Se você... eu sou muito contrário quando o artista diz que a gente não tem público. São algumas vertentes diferentes. Quando a gente diz que o artista não tem público, a gente precisa saber primeiro, eu sou público, eu vou para o show dos outros artistas, eu vou para a vernissagem de outros artistas. Geralmente o sergipano nem prestigia o show do colega, nem canta a música do colega. Quando você vai para a população gosta do que conhece. Se ele não conhece a música de Valtinho, ele não vai gostar, ele não vai conhecer, ele não vai saber que existe. Né? Então, porque eu, Rogério, o próprio Walter, Amorosa, não sei o quê, a gente tinha uma época que as músicas da gente tocava várias disputando com as músicas, qualquer música do Brasil. E quando a gente chegava na praça era só uma chifra lá de Salvador. A galera gritou gol, eu. Então, quando eu tô com gosto de manhã na boca, né? Então, aqui no fim do tempo, passa uma ventania, né? Então, as músicas tocavam no rádio. Hoje não tocam, cara. Não tocam mais no rádio. E não acabou a qualidade artística. Mas tem uma modernidade. Então, quando você se moderniza, aparece grupos importantes, como Debajos, por exemplo. Bom. Que é um grupo importante, com capacidade, né, com músicas bacanas, como a Couto Orquestra era, que hoje virou só DJ alemão, lá DJ Marraio, que também tem um conteúdo bacana, né, como a Patrícia Polaine, como tantos artistas bons que existem. Tem uma criação sua que eu sou apaixonado. E ela me disse que vai voltar a cantar forró esse ano. Marildinha. Marilda Nega Forrozeira. Na minha opinião, uma das maiores cantoras de Sergipe. Ela foi... Você tinha uma bando de mulheres? Eu conheci Marilda cantando no barzinho. Um abraço. E eu tanto brigo, porque ela trabalha na área de saúde na Barra dos Coqueiros, né? Ela virou e disse, eu vou fazer o que você quer. É não sei o que, 79. Ela me mostrou no celular. Sim. Eu digo, então eu vou ter a honra de dizer a maior cantora sergipana hoje. Marilda, na verdade, assim, se as pessoas podem dizer que eu fiz algo por alguém, né? Na verdade, eu sou tarado em talento. Ela é maravilhosa. Né? Eu sou tarado num talento. Tem gente que é tarado das meninas. Eu sou tarado em talento. Não temos mais idade. Independente. Mas para olhar, meu avô disse que não tem problema nenhum, não. Mas o grande problema é o seguinte: independente se é mulher, se é homem, se não é, o que é, se teve talento, eu sou tarado. Então, Marilda é uma dessas cantoras que eu descobri no barzinho com Barbosa. Lembra de Barbosa? Tô cantando com Barbosa no barzinho lá na Barra, e eu trouxe para o Bando de Mulheres. E Marilda é hoje uma das grandes cantoras, mas não só isso. Marilda hoje é advogada, Marilda hoje é enfermeira, né? Marilda hoje é uma das gestoras públicas na área do planejamento e finanças melhor do Estado. Então,
Isso só me dá alegria, velho, porque ela morou na minha casa, porque eu dei a mão para uma pessoa que eu acreditava, como muitos que estão aí. Velho, eu não escrevi mentira nenhuma, eu não puxei o saco absolutamente de ninguém, tudo que está aí é o que eu acho de verdade e por isso que eu acho importante o livro. Não porque eu, primeiro assim, você logo no começo você disse que eu sou escritor. Não, eu sou loroteiro. Eu conto história igual meu avô Dedé Sombrinha, com verdade. Então o que está aí e ontem com Valtinho cantando, com Doca cantando, com o Mingo cantando, com Alberto Silveira tocando e cantando, só comprovaram o que eu escrevi do talento, da criatividade, da importância artística, cultural, musical que esses artistas têm. Então, quem está aí, sou eu. Eu não estou dizendo que isso é a verdade pura, incondicional. É a minha verdade. E eu assino embaixo. Eu acompanho esses últimos 50 anos de minha vida na cultura sergipana. Eu não vi nenhuma distorção. Eu recomendo Som da História, de Neu Fontes. Eu fico por aqui e a gente se encontra na próxima sexta-feira, se o bom Deus quiser.